Para a gente entender um pouco mais sobre política monetária e qual que é o papel do Banco Central, eu vou pegar para você um texto que está lá no site do Banco Central, bem no rodapé, que fala qual é a missão do Banco Central, e esse texto vai esclarecer algumas coisas para a gente. O texto fala o seguinte: missão oficial do Banco Central: garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiramente sólido, eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Vamos dividir isso aqui em partes e trabalhar cada uma delas para a gente entender melhor o que isso significa. A primeira parte fala sobre a estabilidade do poder de compra da moeda. Talvez essa aqui seja a principal missão do Banco Central, é manter a inflação dentro dos limites. E a gente vai ver que existe vários mecanismos onde o Banco Central atua diretamente para ter uma meta de inflação e para trabalhar a economia, faz com que a economia gire dentro dessa meta de inflação. Aqui é importante lembrar que o conceito oficial de inflação é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços que compromete o poder de compra da moeda. A gente vai ter uma aula aqui nesse módulo especificamente sobre inflação para a gente entender quais são as causas e como isso impacta o nosso dinheiro. Mas por enquanto vamos manter essa definição geral aqui que já serve para a gente. Então, o principal mandato do Banco Central é manter a estabilidade sobre o poder de compra da moeda. O segundo ponto desse texto aqui que é muito importante é zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo. O Banco Central atua como regulador do sistema bancário. Então ele cria todas as regras que os bancos precisam atender para manter saúde no sistema como um todo. Lá na frente eu vou conversar com você sobre o sistema de reservas fracionárias, o que isso quer dizer e qual que é a regra do Banco Central para garantir a saúde financeira dos bancos. E aqui tem um ponto interessante porque a última palavra dessa frase foi manter um sistema competitivo. E o ponto interessante é que normalmente a competição dentro do sistema financeiro vem por meio das fintechs, que são startups financeiras. E em geral também, essas startups financeiras, elas são criadas como um meio de burlar alguma regulação existente. Elas inovam, com certeza, é um produto inovador, mas elas vêm por meio de coisas diferentes, brechas diferentes dentro da regulamentação. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a gente pega o WhatsApp. Eu estou fugindo um pouquinho aqui da ideia do sistema bancário, mas eu vou chegar lá. Pega o WhatsApp. O WhatsApp ele é um sistema de troca de mensagens instantâneas por meio da internet. Antes do WhatsApp, antes desse tipo de tecnologia, a gente trocava mensagens por meio do SMS. O SMS ele é um produto que é oferecido por meio das operadoras telefônicas e elas são altamente regulamentadas pela Anatel. Então, para que uma operadora de serviços telefônicos ofereça SMS, ela tem que ter antenas, ela tem que pagar impostos, ela tem que atender regulamentos de qualidade sobre o serviço que ela está prestando. Aí vem uma startup, vem um WhatsApp e fala assim, beleza, eu consigo oferecer mensagens instantâneas usando uma outra tecnologia. A gente está inovando, a gente está sendo disruptivo nesse mercado. Aí agora que o WhatsApp oferece esse serviço, ele não está usando SMS, ele passa por baixo da regulamentação. Agora vamos vir aqui para o sistema bancário. Vamos pegar um exemplo de inovação que a gente teve muito recente aqui no sistema bancário, que é, por exemplo, o Nubank. Nubank ele veio com esse cartão em que você consegue ter um cartão de crédito sem muita burocracia, tudo direto pelo celular, fatura digital, não chega nada pelo correio, o cartão é bonitão, o aplicativo é bonitão, a liberação de crédito é automática, quer dizer, uma startup dentro do mercado financeiro, dentro do mercado bancário, que é uma coisa que é extremamente rígida. Olha que interessante, o Nubank oferece serviços muito próximos de um serviço bancário, mas o Nubank não tem uma licença de banco. Ele atua como um FDIC, que é o Fundo de Investimento de Direito Creditório, que é uma outra estrutura, mas você não tem que atender tantas regulamentações como o banco tradicional tem. Então, em geral, a competição do sistema ela vem por meio de empresas que conseguem burlar a regulamentação, e aí, como agente regulamentador, o Banco Central ele vem atrás ajustando as regras. Então, um exemplo sobre ajuste de regulamentação que a gente teve no WhatsApp muito recentemente, a criação de pagamentos. O Facebook, que é proprietário do WhatsApp, ele começou a testar a funcionalidade lá na Índia e depois trouxe para o Brasil, em que você poderia enviar pagamentos diretamente pelo aplicativo, pelo WhatsApp. E aí isso esbarrou no órgão regulamentador, esbarrou lá no Banco Central. E aí o Banco Central ele veio com uma resposta, que foi a criação do Pix, e depois que o Pix foi implantado e está funcionando bem na nossa sociedade, eles liberaram a funcionalidade de pagamento por dentro do aplicativo do WhatsApp. Então, é sempre assim, existe um avanço tecnológico e vem um regulamentador criando as regras para manter uma competitividade, manter um sistema eficiente, manter a saúde. Essas duas são a principal função do Banco Central. Manter o poder de compra da moeda, a estabilidade sobre o poder de compra da moeda,
e manter um sistema eficiente, um sistema saudável e um sistema competitivo. Beleza, agora vamos falar sobre quais são os instrumentos de política monetária que o Banco Central usa para atender esses dois requisitos e atender principalmente o controle da inflação. A gente vai ver aqui nessa aula os dois principais instrumentos. O primeiro instrumento é por meio do sistema Selic. Selic é a abreviação para o Sistema Eletrônico de Liquidação e Custódia. Eu não vou entrar em detalhes com você sobre o Selic, sobre o sistema em específico, mas eu quero conversar com você sobre a taxa Selic, que é a taxa que remunera a liquidação e a custódia dos títulos públicos que estão dentro da Selic. A cada 45 dias aproximadamente, o Comitê de Política Monetária, que é um órgão dentro do Banco Central, se reúne, estuda indicadores da economia interna e estuda indicadores da economia externa, o que está acontecendo no mundo externo, a cotação do dólar, as exportações, as importações, e estuda índices de atividade econômica, e estuda índices de emprego, quer dizer, eles avaliam um panorama geral do que está acontecendo dentro do país, fora do país, e tentam fazer algumas projeções para os dias seguintes. Esse comitê, o Copom, se reúne a cada 45 dias e define o valor de uma taxa de juros, é a taxa Selic. Essa taxa Selic a gente usa como sendo a taxa básica da economia, a taxa de juros básica da economia. Ela meio que baliza tudo o que acontece na economia. Lá na frente, quando a gente estiver falando sobre investimentos em renda fixa, eu vou falar com você sobre CDI, e aí eu vou falar para você onde que essa taxa Selic ela encaixa nos nossos investimentos. Por enquanto, você precisa acreditar em mim que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. E, em geral, o que acontece no assunto renda fixa e investimentos de renda fixa estão muito ligados à taxa Selic. Beleza? Acredite em mim quando eu falo que Selic é a taxa básica de juros da economia e que a maioria das aplicações estão vinculadas a ela. Então, vamos tentar pensar em termos práticos o que acontece com a nossa economia quando o Banco Central altera o valor da taxa Selic. Quando o Banco Central aumenta o valor da taxa Selic, ele está mostrando que aplicações em renda fixa agora são mais interessantes. Você deixar seu dinheiro guardado no banco pode ser uma coisa mais rentável. E a tentativa com isso é tirar dinheiro da economia, reduzir a liquidez da economia. Ele quer tirar dinheiro de circulação e passar para dentro do sistema bancário. Então, por causa disso, ele está remunerando um juros maior. Claro que quem faz isso são os bancos privados, não tem nada a ver com o Banco Central. Mas a proposta de aumentar a taxa básica de juros é fazer com que os bancos também aumentem a taxa de juros das suas diversas aplicações e com isso atraia o correntista para essas aplicações. Isso aqui que é a tentativa do Banco Central ao aumentar a taxa básica de juros. E o movimento inverso acontece quando o Banco Central decide reduzir a taxa básica de juros. Quando o Banco Central reduz a taxa Selic, ele está falando o seguinte para a sociedade. Presta atenção, pessoal. Não é interessante você deixar seu dinheiro guardado aqui dentro do banco. É mais interessante que você pegue esse dinheiro e faça negócios, invista em empresas, em ações de empresas, invista em empreendimentos, vá fazer esse negócio girar dentro da economia. Então ele está injetando liquidez na economia. Esse aqui é o principal movimento da taxa Selic. Quando aumenta a taxa, reduz a liquidez do sistema. Quando diminui a taxa, aumenta a liquidez do sistema econômico. O Banco Central tenta fazer movimentos não tão bruscos assim, porque é assim que o mercado responde. A gente costuma dizer que o Banco Central sinaliza algo e o mercado vai naquela direção. Não é com movimentos bruscos. Alguém poderia perguntar para mim assim, Daniel, seria interessante se os juros da economia fossem sempre baixos? Porque se fossem sempre baixos, ia ter mais dinheiro em circulação, mais gente fazendo negócios e com isso a gente já está sempre crescendo. Bem, pode ser que sim, né, juros baixos impulsionem a atividade econômica, mas a gente precisa de lembrar que a economia é cíclica, existem altos e baixos, movimentos internacionais que fogem do nosso controle, a gente está inserido numa economia mundial, o Brasil não é uma ilha, então não dá para você fixar sempre uma política e falar que essa política vai ser sempre adequada para todos os casos, né? Então, por isso que o Banco Central ele avalia sempre a cada 45 dias o que está acontecendo no Brasil e no mundo para tentar encontrar um meio termo. Beleza? Agora vamos falar sobre o segundo instrumento de política monetária do Banco Central, que é as reservas cambiais.
O Brasil mantém dentro dos seus cofres dólares. Lá dentro do Banco Central, a gente tem uma conta com muitos dólares. E o Banco Central ele vem com uma política recente de acumulação de dólares. A gente vem guardando cada vez mais dólares dentro do nosso sistema. Qual que é o objetivo de manter moedas estrangeiras fortes dentro da nossa reserva internacional? São outras moedas, não é apenas dólar. Estou falando de dólar americano, dólar canadense, o euro, a libra esterlina, o franco suíço. A gente mantém moedas fortes, dentro das nossas reservas internacionais e elas estão num ritmo crescente se a gente olha para um espaço de tempo maior. Qual que é o objetivo disso? Isso aqui funciona mais ou menos como um seguro do Banco Central para oscilações muito altas no câmbio. O Brasil adota um regime de câmbio flutuante. Isso quer dizer que se tiverem mais pessoas querendo comprar uma moeda estrangeira, por exemplo, o dólar, do que querendo vender aqui dentro do nosso país, o câmbio, a cotação do câmbio, o preço do dólar vai subir. Da mesma maneira, se tiver mais pessoas querendo vender o dólar do que comprar, o preço abaixa. Então, se tem empresas multinacionais aqui no Brasil que precisam de, a cada 30 dias, enviar remessa para a matriz no exterior, ela precisa de comprar dólar naquele dia de fechamento, a cotação aumenta. E da mesma maneira, quando tem um movimento contrário, o preço do dólar abaixa. O câmbio no Brasil é flutuante. Mas o Banco Central ele não deixa o câmbio simplesmente flutuar a desejo do mercado. O Banco Central ele mantém reservas internacionais preparado para fazer operações quando existem distorções no mercado, quando os ânimos estão muito acirrados, existe uma variação no preço muito grande, o Banco Central faz uma pequena intervenção para tentar controlar a cotação daquele dia até que o mercado se ajuste novamente. O principal mecanismo do Banco Central para fazer esse ajuste do câmbio são os swaps cambiais. Isso aqui é uma coisa que pode ficar muito complicada, mas mais ou menos o que o Banco Central faz é o seguinte: ele pega um lote de dólar e coloca a leilão no mercado. Ele tem lá um grande montante de dólar, ele pega esse montante de dólar e coloca a leilão. Quem paga mais por esse valor de dólares aqui? E aí ele vende esses dólares à vista no mercado e já faz o compromisso de compra dos dólares no futuro. Então é como se ele vendesse hoje e já compra com vencimento para 30 dias para repor nos seus cofres. Se ficou muito complicado para você, é porque esse assunto é complicado mesmo. Mas o Banco Central ele usa a política cambial, reservas internacionais como instrumento de política cambial para controle da política monetária. Então a gente controla o ambiente interno por meio da Selic e também por meio da política cambial. Apesar do câmbio ser flutuante, o Banco Central faz de vez em quando algumas interferências no valor para não deixar que o preço oscile bruscamente. Nesse ponto de política cambial a gente tem uma história muito interessante, porque em 2020 a gente teve uma oscilação na cotação do dólar muito brusca devido à pandemia. Em poucos meses o dólar subiu um valor muito alto, ele subiu cerca de 30% num curto período de tempo. E aí, como o Banco Central tinha reservas internacionais nominadas em dólar, como a cotação do dólar aumentou, nominalmente o montante de reserva internacional também aumentou. Essa foi a consequência, né? Se você tem um tanto na conta em dólar e o preço do dólar aumenta, seria como se você tivesse mais reais naquela conta. Mas você só teria mais reais na sua conta se você fizesse a conversão de um pelo outro, porque a quantidade de dólar ela continua constante. Mas em 2020 houve essa alteração na cotação e aí passou a ter contabilmente um lucro na nossa conta de reservas internacionais. E aí ficou conhecido um movimento que aconteceu em 2020 como sendo o trade do Paulo Guedes. O ministro da Economia solicitou ao Banco Central o repasse do lucro que houve na conta de reservas internacionais. Mas não houve lucro real nas reservas internacionais porque o Brasil não vendeu os dólares. Tinha dólar na conta, a cotação dos dólares aumentou, mas só haveria lucro se tivesse havido a conversão. Como não houve a conversão, não teve lucro, era um lucro apenas nominal. Mas mesmo assim, o ministro da Economia pediu, olha, faz o repasse aqui para a conta única com um Tesouro Nacional do lucro que houve. Bem, essa é uma curiosidade aqui sobre a nossa política cambial e, de novo, sobre como os políticos, de maneira geral, interferem sobre o nosso dinheiro, o valor que o nosso dinheiro tem e sobre o sistema como um todo. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre a inflação e a relação que isso tem com a Selic, quais são os motivos para a inflação e como é que a gente pode tentar se blindar da inflação. Bora para a próxima aula.